porque o senador Flávio Bolsonaro ele publicou um vídeo em que pede desculpas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele afirma que nunca teve a intenção de ofendê-la. O pré-candidato repete o tom da nota que foi divulgada mais cedo. A produção, inclusive, separou o trecho dessa manifestação do senador e pré-candidato. Vamos acompanhar. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil. Eu entendo a angústia da Michele, vendo meu pai ali todos os dias, sofrendo com uma injustiça gigantesca. Eu também sofro muito. Tá aí a manifestação, o post de Flávio Bolsonaro dizendo que não teve a intenção de ofender Michele Bolsonaro e também reforçando um pedido de desculpas se em algum momento ele a chateou ou algo assim. Deixa eu passar para o Bruno Musa para discutir a questão que o Dávila e o Mota trataram sobre o aspecto e a insatisfação sobre as escolhas no estado do Ceará. Musa, quando se fala em política de convicção, muitos entendem, é preciso seguir aquilo que se acredita até o fim. Mas diante de um desafio tão complexo, quando a gente olha para o mapa do Brasil e as forças políticas, e muitas vezes você tem que flexibilizar um pouco em algum estado para conseguir avançar algumas casas. Como faz para você conseguir aumentar, por exemplo, o número de cadeiras, que é o que deseja o presidente do partido, mas ao mesmo tempo você observa a biografia daquele candidato que seria apoiado e você observa que anos atrás ele chegou a criticar ou até foi muito duro com a liderança daquele partido que sinaliza um apoio. E aí, como fazer? Pois é, muito difícil, isso é política, né? Eu tentei resgatar algumas coisas aqui na memória, andei procurando hoje, até para buscar algum tipo de compreensão com relação a isso tudo que aconteceu, né? Primeiro que eu acho que o vídeo do Flávio foi muito bem falado, de novo, ele se posicionou ali de uma maneira tranquila, de uma maneira sóbria. Por definição, se questiona sempre a atuação de político, seja ela qual for, pelo menos é uma premissa que eu tenho na minha vida, mas eu acho que foi um vídeo muito bem colocado e eu tentei aqui, com a maior frieza, buscar argumentos prós e contras dos dois lados, porque, como eu falei nos meus dois comentários anteriores, a verdade é que a gente tenta aqui entender o que está acontecendo, mas nos bastidores ali a quatro paredes é muito difícil de entender, ainda mais em uma política onde, de fato, as mudanças elas são muito impressionantes. Mas me pareceu algumas incoerências. Veja, atacar o Ciro porque ele atacou o Jair Bolsonaro. Até porque o Ciro ele tem um posicionamento contrário, ele é um político mais à esquerda, apesar dele bater o Lula, ele é um político à esquerda, ele defende mais intervenções do Estado, enfim, eu até gosto das falas dele, mas eu tenho completa divergência político-ideológica e de visão de mundo que o Ciro tem. Mas ele, você vê o ataque da Michele ao Ciro, porque ele atacou o Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ela defende o Girão, que lá atrás pediu o impeachment e fez relatório na CPI da Covid, que poderia vir a prender, como de fato depois aconteceu por outro motivo, a prisão de Bolsonaro. Ou seja, me parece que a política é um jogo onde você ou tem que esquecer dos fatos anteriores ou simplesmente jogar o jogo e ter uma frieza muito grande. Muitas vezes eu ouço essa pergunta, acredito que todos nós aqui, por que você não vai para a política e tal? E eu realmente admiro a frieza de quem tem essa condição. Eu não tenho nenhuma, porque eu não consigo compreender tamanhas confusões e tamanhas incoerências que a própria política te coloca ao fazer esse jogo tão difícil. Alguma coisa que
pode ser muito ruim para você lá atrás, você tem que passar por cima para atuar agora lado a lado a essa pessoa. Então, eu continuo tendo uma dificuldade muito grande de entender esse vídeo da Michelle. Me parece, assim, se eu tivesse que apostar de uma forma binária, eu diria que não foi com total convencimento ou total anuência de Jair Bolsonaro, o que deve escalar uma crise lá dentro, se de fato isso se confirmar e ele realmente não tiver dado respaldo para esse tipo de ação. E aí isso mais cedo ou mais tarde, no meu entender, culminaria com a queda da própria popularidade de Michelle, que, como você falou anteriormente, seria o ativo. Mas, de novo, tudo isso é uma grande especulação, mas coloca uma série de questões que geram, na minha cabeça, uma total incoerência. E aí fica cada vez mais complexo de entender. E aí eu acho que o Flávio saiu, entre aspas, vitorioso na forma como ele se posicionou, nas palavras que ele escolheu para se defender do vídeo que a Michelle Bolsonaro fez. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Sigo aqui com os nossos comentaristas. Dávila, há pouco você fez uma análise sob o ponto de vista da avaliação de Michelle Bolsonaro, quando você falou sobre política de convicção. Mas agora vamos tentar olhar pelo lado do PL, de Flávio Bolsonaro, quando olham para Ciro Gomes como uma força que está muito mais próxima da vitória do que os outros pré-candidatos que foram apresentados. Pois bem, Ciro talvez não tenha negado o apoio, mas disse que não daria palanque para Flávio Bolsonaro. Pelo menos tem isso registrado em algum lugar. E aí eu fico pensando, poxa, mas que apoio é esse? Ele topa o apoio, mas não permite que Flávio esteja com ele no palanque. É um risco também, um risco tremendo para Flávio Bolsonaro, não? Eu acho que o seu microfone está fechado. Você checa para a gente? Você tem toda a razão, Caniato, mas o ponto é o seguinte, aí é jogar essa responsabilidade para o presidente do partido. Na verdade, quem tem que fechar esses acordos é Valdemar Costa Neto com Aécio Neves, é uma outra conversa. Mas aí, o que mostra, o Flávio tem uma coisa muito importante que ele demonstrou desde o primeiro momento da sua campanha presidencial. Coerência com esta atitude mais moderada, ponderada, conversa com todo mundo, aguenta um monte de críticas e ataques de uma forma muito civilizada. Isso é uma coisa muito importante, é uma virtude política muito importante no momento no qual o Brasil precisa ser pacificado. Uma pessoa que tem uma postura dessa é, sim, um enorme ativo político neste momento de alta polarização e divisão no país. Mostra o tempo inteiro uma pessoa fazendo gestos de conciliador, de agregador, como ele acabou de fazer. O Musa trouxe muito bem esse ponto. A resposta dele ao vídeo de Michelle Bolsonaro foi justamente isso, para reconhecer que ele é uma pessoa agregadora, pede desculpas se suas palavras ofenderam Michelle Bolsonaro. Então, isso é um grande ativo, é um ativo muito importante. O problema, Caniato, é que estando num partido do Centrão, como isso pode ser lido pelo outro lado? Tá aí mais um cara que vai fazer média com todo mundo, e isso acaba afetando justamente a base de determinados eleitores que vê a política nessa bipolaridade acirrada entre um lado e o outro e que acha que esses gestos de conciliação, esses gestos de civilidade, é um gesto de fraqueza e não de força política. Então, isso é uma coisa importante para reforçar a imagem de Flávio Bolsonaro como um líder moderado, capaz de criar grandes alianças políticas, e do outro lado, aqueles que veem isso como fraqueza. Está aí uma pessoa que vai ser mais um centrão, está aí uma pessoa que vai se render a esses pactos que fazem com que o Brasil continue nesse atoleiro que está. Então, não é uma situação fácil mesmo, porque aquilo que é a virtude
pode se transformar num passivo, se visto por uma ala do eleitorado que quer o acirramento, que quer o radicalismo, que quer a polarização. Então, Canhato, não é uma situação simples. E eu vejo que Flávio Bolsonaro, em um certo sentido, vem se saindo muito bem nessa história. Se saindo muito bem porque ele continua coerente. Por exemplo, ele poderia ter perdido a cabeça ou ficado bravo nesse episódio, dado uma resposta mais ríspida. Ele não fez. O que mostra que isso é, sim, uma característica importante da sua personalidade política. Agora, se isso vai ser um ativo ou um passivo político, vamos esperar começar a campanha eleitoral. Pois é, de volta com a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, e já em tela com a gente o Cristiano Beraldo. Fala, Beraldo, boa noite. Excelente quinta-feira para você. Deixa eu pedir também sua análise e avaliação acerca dessa treta, essa confusão envolvendo Michele e Flávio Bolsonaro, a postagem de Michele, a insatisfação demonstrada naquele vídeo que foi publicado durante o Jogo do Brasil e pouco tempo depois, algumas horas depois, a resposta de Flávio Bolsonaro. Parece que apararam as arestas. Há dúvidas em relação a posicionamento de Jair Bolsonaro. Se teve uma consulta antes da postagem ou teve alguma orientação dele depois. Enfim, você consegue trazer os seus apontamentos, fazer um panorama dessa situação e já indicando o quanto isso impacta na pré-campanha? Bem-vindo. Obrigado, Canhato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, ao Musa e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Canhato, veja, o Musa falava mais cedo sobre as características que uma pessoa precisa ter para participar da vida pública, né? Para ter uma atuação política. E se nós olharmos no passado, as figuras públicas eram figuras que se doavam à política, porque através da política elas se doavam ao seu país, elas ajudavam a construir um país melhor para seus filhos, um país mais justo, um país mais próspero. Esse é o objetivo da política. E aí, com o passar do tempo, houve um desvirtuamento dessas referências. E se nós observarmos hoje, sempre é a ganância e a vaidade à frente de elementos que deveriam ser prioritários para aqueles que decidem mergulhar na vida pública. Esse caso é um caso que serve de exemplo para a gente fazer uma análise interessante. Porque, veja, esse é um grupo político, né? Bolsonaro ganha a repercussão, ganha penetração, ganha uma gigantesca popularidade falando de Deus, pátria e família. E justamente no seio da sua família se percebe uma desunião tremenda. O Dávila falava, né, da postura tranquila de Flávio Bolsonaro, mas essa postura tranquila, ela obviamente não é uma postura natural. Veja, é o enteado que convive, segundo a própria Michele relata no vídeo, com bastante frequência do convívio da casa com seu pai e com a própria Michele. E, de repente, ela lança um vídeo público. Não é que ela fez um vídeo e mandou para ele. Ela faz um vídeo e publica, desqualificando o enteado, colocando o enteado como uma pessoa não confiável, um traidor, alguém que se submete a fazer uma aliança a quem lhe chama de ladrão. Ela demonstra que ela tem valores completamente diferentes do Flávio. E isso mostra uma desarmonia brutal dentro daquela casa. No meio disso tudo, tem a figura do Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Ele não pode ir a lugar nenhum. Ele não tem outros compromissos. Ele está ali convivendo permanentemente com a própria Michele e com bastante frequência com o Flávio. E a gente tem que se perguntar, isso não foi discutido? Ela coloca o próprio Jair como líder. Flávio reafirma que ele representa Jair nessa disputa. O que disse Bolsonaro? Disse uma coisa para um e outra coisa para outro? Porque Ciro Gomes também ofendeu Jair Bolsonaro. Ele deu ok para Flávio para fazer essa aliança?
ou como relatou Michele, ele disse, não, Michele, vá lá, apoie o Girão, que eu não concordo com essa história de apoiar o Ciro Gomes. Não faz sentido essa história. Não faz sentido. No mínimo, demonstra uma falta de construção da harmonia familiar e coloca essa família numa guerra pública que prejudica os dois, no momento em que o Jair Bolsonaro precisa muito de que haja a eleição do Flávio Bolsonaro para que ele tenha uma perspectiva de ver esses defeitos das suas condenações amenizados, pelo menos. Então, para ele, é literalmente vida ou morte. E aí, as pessoas que são as mais próximas, com quem ele divide o seu teto, com quem ele divide a sua cama, começam a brigar e ele, o líder, é que vai sofrer as piores consequências. Flávio, se perder a eleição, vai para casa. Tem uma casa muito confortável em Brasília. Michele vai continuar no PL, vai fazer uma mulher popular hoje, tem a sua liberdade, vai e volta a hora que ela bem entende. O Jair vai apodrecer na cadeia. Então, é de uma irresponsabilidade inacreditável, mas a gente precisa perceber o que isso revela do caráter e dos valores das pessoas envolvidas.